Olá, pessoal. Então, hoje vamos para a nossa aula de número 3, né? Deixa eu olhar minha colinha aqui, isso mesmo, de número 3 do módulo 2, né? E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a conversa com as famílias. Nós já falamos um pouquinho nesse módulo 2 do acolhimento desse aluno que chega. Já conversamos um pouquinho sobre olhar os documentos que estão na secretaria, né? Os documentos desse aluno. E agora a gente vai para a terceira etapa, conversar com as famílias. Lá na minha escola, a gente chama de entrevista com as famílias, né? Então vocês podem chamar de anamnese. Já ouvi gente dizendo que não se usa o termo anamnese porque o termo anamnese é um termo médico, né? E nós somos escola. Então, são várias divergências quanto ao termo. Lá na escola, a gente optou por chamar de entrevista com as famílias. Quem quiser essa entrevista, é só deixar o e-mail nos comentários que eu envio para vocês, até porque essa entrevista ela foi disponibilizada, né, num curso que eu me habilitei como professora de atendimento educacional especializado. A professora disponibilizou essa entrevista, uma entrevista extensa, que abrange desde a educação infantil até a fase adulta. No caso, lá na escola, a gente fez um recorte dessa entrevista, porque o nosso público é de 2 a 6 anos. Então, a gente fez um recorte para o público que a gente atende, que é a educação infantil. E tem a entrevista que tem, e essa é uma entrevista extensa, que vai desde da gestação dessa mãe até a fase adulta, passando pela adolescência e tudo mais. Lá na escola a gente utiliza somente o trecho da entrevista que corresponde às crianças pequenas, devido à nossa faixa etária. Não há sentido de perguntar a essa família, por exemplo, quando que essa criança, se o jovem já apresenta sinais de desejos, como que foi essa questão hormonal, primeira menstruação, enfim. Há umas perguntas ali que não cabem para o público de educação infantil, por isso a gente tira. Essa entrevista, ela é basicamente para você conhecer o histórico dessa família. É olho no olho. Não pode ser feita de maneira coletiva. Eu vou fazer uma reunião com os responsáveis dos alunos atendidos pela sala de recursos e vou fazer uma entrevista ali com todo mundo. Não. Por que não? Porque há questões muito delicadas. Há questões que a família vai querer se abrir com você, se você estabeleceu já esse elo de confiança. Lembra lá do elo de confiança que a gente tem falado desde o primeiro vídeo? Então, se você já estabeleceu esse elo de confiança, essa família vai confiar em você. Mesmo que ela não te diga tudo, você observando a reação dessa pessoa que você está entrevistando, a maneira como ela se mexe quando você faz a pergunta, uma maneira incomodada, os olhos enchem d'água, ela está olhando para você e quando você faz a pergunta ela desvia o olhar, é porque aquela pergunta incomodou. E se aquela pergunta incomodou, tem algo ali que você precisa investigar mais a fundo. Então, por isso a entrevista tem que ser de forma individual, tá? Somente aquela pessoa da família. Érica, podem ser os pais? Podem, né? Lá na escola, só tivemos até hoje uma criança em que foram o pai e a mãe, tá? Até hoje ou só, a maioria vai, ou só a mãe ou só o pai. Maioria esmagadora, a mãe. Nós tivemos um ou outro que o pai foi. Então, é uma entrevista muito pessoal. E aí entra um outro ponto, a questão da ética, né? Aquela pessoa está te respondendo coisas muito íntimas. Como é o relacionamento familiar? Se há brigas, como são essas brigas? São brigas que têm violência? São brigas de muita frequência? Por quais motivos são essas brigas? Tem isso na entrevista. Como foi essa gestação? A mãe desejou aquele filho? Não, sim, por quê? Se não, quando descobriu que estava grávida, o que sentiu? Teve depressão pós-parto? Rejeitou? São algumas perguntas muito sensíveis, muito delicadas e que a gente tem que guardar com a gente, tá? No máximo, no caso lá na nossa escola, a gente, quando é possível, porque quem está dentro de escola sabe
que a gente faz o possível para seguir um padrão, mas existem dias em que a escola está o caos, né? Mas a gente tenta seguir esse padrão da entrevista ser com a professora da sala de recursos, professora regente, professora especialista, uma pessoa da direção e pedagogo. A gente tenta seguir esse padrão. Claro que existem dias que a gente não consegue, tá? Mas a gente tenta. Então, essas pessoas que estão ali, elas têm que ter um cuidado de reter aquela informação para elas. A gente anota tudo que a gente faz de pergunta para essas famílias, tira uma cópia e fica uma cópia na sala de recursos. Esse documento não vai para a pasta do aluno na secretaria. Mas por que, Érica? Vou explicar. Então fica ali uma cópia na sala de recursos e o original vai para o portfólio dessa criança, que no final do ano vai para a mão da família. Essa família, ela tem o direito de, no final do ano, liquidar aquele documento. Se ela não achar por bem que a professora do ano seguinte saiba, porque primeiro ela vai precisar adquirir uma confiança naquela pessoa. Até hoje a maioria não exterminou esse documento, o que mostra que os nossos responsáveis, eles confiam numa equipe e não em uma pessoa. Isso é muito legal de se observar, tá? E de se construir. Mas ela tem o direito não pode ser negado. E aí fica essa cópia só na sala de recursos. Por isso não tem na pasta do aluno, porque na pasta do aluno está na secretaria, então a agente administrativa vai mexer, uma pessoa que vai arrumar a pasta pode deixar cair o papel por algum motivo e pegar e ler de curiosidade, e não é legal. Existem informações ali muito, muito íntimas de verdade, né? Você já usou droga na sua gravidez? E às vezes aquela pessoa, a família nem sabe que ela usava drogas, por algum motivo ela morava longe da família, enfim. E ela confia na escola, porque a escola diz para ela que precisa dessas informações para compreender um pouco dessa criança e poder traçar os objetivos e até para a próxima etapa, que é para a conversa com os terapeutas. Então, essa família confia em te dizer coisas muito íntimas, né? Todo mundo da família aceita a criança? Como é essa convivência familiar? Você costuma fazer festas de aniversário? Você costuma frequentar festas de aniversário? Gente, quantas vezes quando a gente faz essa pergunta para a família, você costuma frequentar festas de aniversário? A família se desmancha em choro porque o filho dela nem é convidado para a festa de aniversário. Então, se prepare para esse momento da entrevista também emocionalmente. Eu costumo dizer que enquanto eu estava, como professora de sala de recursos, eu fazia no máximo 2 entrevistas por manhã, e 2 à tarde. E aí, ou seja, no máximo 4 entrevistas por dia. E eu terminava o dia com uma dor de cabeça muito grande. Porque aquelas pessoas, algumas começavam até muito tensas, e elas iam se abrindo. Alguém já viu uma flor, como ela vai se abrindo? Lentamente, até que ela fica linda e exposta pra gente. É assim que acontece na entrevista. Muitos pais começam presos, o corpo enrijecido, assim, a mão segurando, E ao longo da entrevista, eles vão se despojando na cadeira, eles vão falando com a gente, eles vão rindo, eles vão chorando, eles vão se alterando. São sentimentos de confiança. Eu só choro, eu só dou gargalhada na frente de com quem eu me sinto muito à vontade, Eu só digo para uma pessoa assim: olha, o meu casamento acabou e eu só estou casado por causa do meu filho. Para uma pessoa que eu confio muito. Então existem perguntas nessa entrevista muito delicadas, que precisam ser feitas com muito cuidado. Um outro ponto, que a gente também já tem batido até na tecla em vários vídeos aqui: evite o julgamento, evite o olhar de condenação. Aquela pessoa está confiando em você, ela está confiando que você não vai ficar com o dedo apontado para ela.
E muitas vezes o que a boca não fala, o olho fala. Então, por favor, olhe nos olhos dessa pessoa e com o olhar diga para ela: eu não estou aqui para te julgar, eu estou aqui para te ouvir. Um outro ponto muito importante na entrevista: a gente ouve mais do que fala, tá? Érica, posso enviar essa entrevista para casa? Porque como que eu vou parar uma escola, vou parar os professores dessa turma, vou parar... Gente, eu não recomendo. Não recomendo, porque uma coisa é você falar com a pessoa olho no olho. Outra coisa é você entregar um papel, a pessoa escrever na casa dela e te entregar. Foi o que eu acabei de dizer no começo desse vídeo, você vê a reação da pessoa. Muitas vezes o que a boca dessa pessoa não vai falar para você, a reação dela vai falar. E mesmo que ela te dê uma resposta, você vai perceber que o corpo dela está te dando uma outra resposta. E aí você vai precisar trabalhar um pouquinho mais essa relação de confiança até conseguir tirar, extrair a verdadeira resposta para aquela pergunta. Então eu não recomendo. Eu recomendo sim que a sua escola crie um mecanismo, tá? Se ajuste, se organize para realizar essas entrevistas. No caso da minha escola, nós temos uma boa equipe, né? Então a gente costuma fazer essas entrevistas, por exemplo, no horário do planejamento dos professores. E aí o professor articulador, que a gente chama na nossa escola, ele fica na sala de aula, né, com a turma, e o professor e os professores podem sair para participar. Ué, Érica, mas aí tá, fica com a turma toda, inclusive, né, com o aluno com deficiência, a turma toda, o professor articulador. Aí, geralmente, nesse momento, a gente faz ou uma outra pessoa da equipe fica, ou esse aluno, se ele não tiver condições de ficar junto com a sua turma de referência naquela horinha da entrevista, somente com um adulto, a gente precisa ser realista. Existem situações e situações, ok? Aí a gente pede que um outro professor especialista acolha aquela criança durante a entrevista. E aí a gente vai dando os ajustes possíveis dentro de um dia a dia de uma escola. Não sejamos hipócritas de dizer que a realidade ela é linda. Agora, o que a gente não pode fazer é, por não ter uma realidade perfeita, como a lei descreve, não fazer o trabalho. Então, dentro da sua realidade, busque as possibilidades. Dentro da sua realidade, pense de que maneira você pode organizar aquele dia para fazer uma entrevista. Não precisa fazer correndo, não precisa fazer com pressa, mas faça. Na minha escola eu só tenho condições de fazer uma entrevista por semana. Porque aí naquele dia da semana eu consigo organizar. Que faça então uma entrevista por semana. Se é o possível na sua escola, faça uma entrevista por semana. Mas faça. A entrevista é primordial. Ok? Então que a gente possa pensar em estratégias para fazer essa entrevista. A entrevista é um passo importantíssimo para o planejamento do trabalho. Ela não é supérflua, ela não é dispensável. Se você não consegue fazer pessoalmente, você prefere enviar para casa, tudo bem. Eu não recomendo, já pelos motivos que eu listei aqui. Mas se ainda assim for a estratégia que você ache viável dentro da sua realidade escolar, então tudo bem, mas não deixe de fazer a entrevista. Ela é primordial. E aí quem quiser, tá, que eu envie a entrevista que a gente costuma fazer lá na minha escola, para que vocês possam ver mais ou menos qual é o caminho, quais são as perguntas, e aí a gente adequa a nossa realidade, né? Não há uma receita de bolo, eu envio para o e-mail de vocês. Espero ter ajudado, deixem aí as contribuições de vocês nos comentários, discordem, concordem, troquem experiências e muito obrigada mais uma vez pela atenção de vocês. Beijos!